A possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem de H foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se Alegria. Clarice Lispector. Gente, hoje nós vamos falar desse livro maravilhoso, dessa obra-prima de Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH. Vem comigo viajar para dentro. E antes de começar esse mergulho, essa aventura interna, eu vou pedir para que você curta, comente e se inscreva no canal. E me siga também lá nas minhas redes sociais que estão aparecendo bem aqui, tá bom? Bem, gente, durante todo esse tempo de canal, 2 meses, aproximadamente 2 meses, eu confesso que essa foi a resenha mais difícil que eu fiz. Isso porque nos romances tradicionais, o ambiente explorado é um ambiente externo. E aqui nesse livro, nós temos uma espécie de romance épico-órfico, onde o ambiente explorado não é mais o externo, e sim o interno. Então o que nós temos aqui é um mergulho para dentro, uma aventura interior, né? E não mais para o que está fora. E realmente em sua obra, Clarice vai nos apresentar uma nova forma de narrativa, um novo tempo, uma nova percepção do mundo. Ela usa a palavra, a literatura, para buscar respostas do que é ser, de quem é, de como esse ser se constrói e se mostra para si mesmo e para o outro. Quando você lê Clarice, você é apresentado para você mesmo. Você é convidado para olhar para o seu interior. E isso muitas vezes incomoda, dói ler Clarice, incomoda ler Clarice, não é fácil. Te tira do lugar comum, te desloca, te faz perder as estruturas. Há relatos de pessoas que tiveram febre, insônia, depois de ler um livro dela. A verdade é que a verdade vem à tona. E a febre vem da exposição dessa verdade para você mesmo. E, gente, olha, eu já li alguns livros de Clarice, como A Hora da Estrela, Uma Maçã no Escuro, assim como alguns contos, mas a experiência que eu tive ao ler esse livro é inexplicável. Eu não sei, assim, explicar o que foi a experiência de ter lido esse livro, que me fez ir e vir toda hora num parágrafo e tentar entender, compreender o que Clarice quis dizer, né? E essa sede, eu busquei, eu ouvi palestras, escutei entrevistas falando sobre esse livro, falando sobre Clarice, porque eu queria entender o que ela quis dizer. Bem, gente, então vamos lá, né? Vamos ao livro. A Paixão Segundo GH foi publicada em 1964 e trata-se de um grande monólogo em primeira pessoa. Esse livro ele é cheio de paradoxos, osímoros e por isso mesmo gera interpretações variadas. Esse livro está entre os 100 livros mais importantes do século, segundo a crítica espanhola. E olha, gente, o enredo deste livro é aparentemente um enredo muito simples. Fala de uma mulher rica, uma escultora bem-sucedida que mora numa cobertura de um prédio no Rio de Janeiro e ela está na sua casa, no seu apartamento, um dia e a empregada havia sido despedida no dia anterior e ela resolve fazer uma faxina nessa casa, nesse apartamento. E ela resolve começar essa faxina pelo quarto da empregada, que é o último quarto da casa, o quarto que fica lá atrás. E ela imagina que esse quarto estaria muito sujo, cheio de caixas, que é como ela havia deixado o quarto antes da empregada. Essa empregada permaneceu nesse apartamento durante 6 meses. Porém, ao chegar nesse quarto, ela se depara com um ambiente limpo,
campo iluminado totalmente diferente do que ela havia imaginado. Bem, como eu disse antes, trata-se de um enredo aparentemente simples, banal, mas a coisa não é tão simples como parece. Cada ambiente dessa casa traz uma simbologia e representa um espaço interno dessa personagem. E curiosamente, essa introspecção, essa narrativa de GH começa a ser a sua também. Você começa a viajar, fazer essa viagem para dentro junto com a personagem. E isso é meio que sem querer, você meio que cai nessa armadilha. E, gente, existem muitas teorias sobre o que significa cada coisa aqui nesse livro, assim como o que o livro todo quer dizer. Mas, na minha opinião, Clarice não escreveu para ser compreendida. Clarice escreveu para perpetuar a sua busca, essa busca interna e eterna, essa busca por respostas que ela sabia que não cabiam numa simples definição, que não cabiam nas palavras e nem no próprio tempo. A busca precisa ser infinita, ela precisa resistir. E para mim, as histórias que Clarice deixou foi uma tentativa de dar continuidade. E essa continuidade está em mim, em você, nos leitores que ela chama aqui de pessoas de alma formada. Bem, gente, estou aqui filosofando, claro que isso são só especulações, e, enfim, a gente não sabe de fato, né, do que se trata, mas a gente, né, divaga, a gente fica aí, né, viajando e tentando filosofar em cima de tudo que é tão precioso nesse livro. Mas voltando aqui para o nosso livro, quando GH chega ao quarto dessa empregada, aliás, ela não lembra nem do nome e nem do rosto dessa empregada. Só depois de algum tempo que ela vai começar a se lembrar e nós vamos ficar sabendo que o nome dessa empregada é Janair e que ela é negra, enfim. E ela vai observando tudo que tem naquele quarto, que tem manchas no colchão, que não tem roupa de cama. E ela olha para a parede e observa que existe um desenho feito a carvão da silhueta de um homem, de uma mulher e de um cachorro. E ela começa a imaginar que aquela mulher retratada naquele desenho era ela mesma, que a empregada havia desenhado ela por não gostar dela. Então ela começa a acreditar que a empregada não gostava, odiava ela. E aí ela vai entrando nesse quarto e observa que tem um guarda-roupa no canto e que esse guarda-roupa está fechado. E ela descreve esse guarda-roupa de uma forma muito curiosa, eu vou até ler aqui para vocês. E havia também um guarda-roupa estreito, era de uma porta só e da altura de uma pessoa, da minha altura. Eu achei curioso, achei estranho, a princípio não achei nada, mas depois eu voltei, né, e voltei novamente. E achei que ela parecia que estava descrevendo um caixão. Então ela resolve abrir esse guarda-roupa, né? E ela vai descrevendo que há uma escuridão muito grande lá dentro. E ela vai se aproximando do guarda-roupa, né? Colocando o rosto. E ela se depara então com uma barata. Bem, eu já disse para vocês antes que cada objeto, que cada ambiente nesse livro tem uma simbologia. E a barata tem uma simbologia aqui nesse livro também. Ela representa muito mais do que aquela imagem de barata que nós, né, temos e sabemos, aquela barata palpável, né, o que está fora. Ela representa muito mais do que isso nesse livro. Aqui o ambiente é o desconhecido. É uma busca interna pelo eu, ou pelos vários eus, e pelo outro. Então a barata aqui é muito mais do que esse bicho que provoca medo, nojo, esse bicho asqueroso. O que acontece é que, a princípio, realmente GH vai sentir aquele medo, aquele nojo da barata, né? Então ela vai começar a lembrar da infância pobre, onde ela convivia com baratas e outros bichos asquerosos. Mas daqui a pouco ela vai começar a olhar essa barata mais de perto. E ela vai começar a observar os cílios da barata, a boca, as antenas, e ela vai se aproximando cada vez mais dessa barata. E através dessa visão microscópica, a barata, que até então era um ser diverso dela, que era um ser totalmente diferente, um outro totalmente diferente, à medida em que ela vai observando e se deixando observar por essa barata, ela vai percebendo que a barata, na verdade, é um duplo dela. Aquilo que nela há de mais primitivo, instintual.
E é claro que ela não vai aceitar isso nela. Ela não vai aceitar nela tamanha desordem. E ela vai querer destruir essa barata. Para que, destruindo essa barata, ela destrua aquilo que nela ela não aceita, ela rejeita. Bem, gente, a partir desse ponto, acontece algo nesse livro que eu não vou falar aqui para não estragar o prazer de quem precisa levar esse susto. Você precisa desse susto. Eu não vou falar para não dar spoiler, mas eu posso garantir que é algo surreal, que é algo transcendental, que a princípio você pode ficar um pouco perdido, sem entender, mas se você ler com muita atenção e se abrir para essa novidade, para essa transformação que Clarice propõe, né, que nós nos abramos para essa transformação, que nós façamos essa viagem junto com ela, de mãos dadas. Se você se abrir para essa transformação, você não vai sair desse livro da maneira como você entrou. É impossível você sair daqui sem ser impactado por essa história. Bem, gente, eu queria terminar essa resenha dizendo que a grande questão colocada aqui por Clarice é que não adianta você fugir, não adianta você tentar ir para outro lugar, porque onde quer que você esteja, as baratas estarão lá também. Ou seja, não adianta você tentar controlar, dominar, destruir o que há no outro ou aquilo que lhe pareça estranho, porque no final essas baratas elas vão estar lá, porque na verdade elas são parte de você. O estranho que você evita, que você quer destruir ou que você não quer nem tomar conhecimento, pode ser uma parte muito importante de você. E, gente, é nesse clima de mergulho, é nesse clima de Clarice Lispector que eu vou me despedindo. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Esse livro aqui, eu fiz uma enquete na semana passada lá nas minhas redes sociais e vocês escolheram esse. Eu coloquei entre esse e A Metamorfose de Franz Kafka e vocês escolheram esse livro aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam esse livro, que vocês tenham as suas próprias experiências, que vocês tirem suas próprias conclusões. E se vocês quiserem conversar mais sobre esse livro comigo, coloque aqui nos comentários ou comenta lá, me chama lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que está aqui em cima aparecendo, tá? Que a gente troca uma ideia, que a gente conversa mais sobre esse livro. É claro que eu vou querer ler esse livro de novo. Quem sabe depois eu vou retornar com mais novidades, porque sinceramente eu acho que não bastou. Eu acho que eu preciso estudar muito mais sobre ele, eu acho que eu preciso falar muito mais sobre ele. Mas eu espero que por hora eu tenha suprido um pouquinho dessa curiosidade ou dessa, enfim, dessa vontade que vocês tiveram de conhecer mais sobre esse livro, ok? E é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima!